O plenário aprova projeto que regulamenta serviços de transporte de passageiros com aplicativos. Durante todo o dia, motoristas de táxi dos aplicativos fizeram manifestações no Senado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende ajuste fiscal. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O projeto que regulamenta o transporte de passageiros com aplicativos foi o primeiro item da pauta do plenário nesta terça-feira. Uma proposta que não agrada os motoristas ligados a empresas como Uber e Cabify, mas satisfaz os concorrentes taxistas. Boa parte do dia foi dedicada à construção de um novo texto. A repórter Mariana Capello acompanhou e tem as informações. Boa noite, Mariana. Boa noite, Eni. Pois é, a construção desse acordo começou logo no início da tarde. Antes disso, mas hoje, pelo menos no início da tarde, na reunião de líderes, eles fecharam um acordo de que votariam o texto que veio da Câmara dos Deputados, mas com alterações. Ficou combinado que seria alterado pelo menos a exigência da placa vermelha e a exigência de que o carro fosse próprio. O combinado era retirar essas duas exigências. Em plenário, a votação foi bem agitada. Muitos senadores defenderam que houvesse mais mudanças, já que o texto voltaria para a Câmara dos Deputados de qualquer jeito, porque já seria feito alterações. Na hora de votar, o relator, o senador Eduardo Lopes, ele apresentou um parecer pela aprovação de 9 emendas. No total, eram 20 emendas apresentadas. No final, acabou que o plenário rejeitou as emendas e votou o texto final do jeito que foi combinado, com uma alteração para além do combinado na reunião de líderes. Ou seja, além de retirar a exigência da placa vermelha e de que os motoristas fossem proprietários do carro, também foi acrescentada ao texto que o município fica responsável pela fiscalização do serviço de aplicativos como Uber, Cabify e 99 táxis. Esse texto agora volta para a Câmara e também deve ser votado lá. Voltamos ao estúdio. Ok, Mariana, muito obrigada pelas informações. E a movimentação de taxistas e motoristas de aplicativos no Senado começou cedo. Durante a manhã, representantes das duas categorias protestaram em frente ao Congresso Nacional. Durante o fim de semana, a campanha intensa dos aplicativos de transporte contra o projeto que regulamenta o serviço. E-mail, mensagem pelo celular, redes sociais, teve de tudo, até propaganda no rádio e na TV. O senhor recebeu muito e-mail, muita manifestação contra o projeto? E-mail, Facebook, aqui no corredor também, muita pressão, até de alguma forma deseducada, agressiva, mas não altera nada. O senhor recebeu muitas manifestações, muitas mensagens sobre isso? Muitas, claro, tenho recebido muitas. A terça-feira amanheceu agitada do lado de fora do Congresso. Centenas de carros enfileirados representaram taxistas e aplicativos. Nós somos a favor que esteja dentro da regulamentação, que eles entrem da mesma forma que o profissional entre, através da concessão pública, que eles tenham uma qualificação profissional, que eles tenham um veículo também dentro da padronização. Eles teriam que preocupar em adequar-se à modernidade, né? A modernidade chegou e a gente não pode ter um retrocesso. Quem perde com tudo isso é a população. A gente não quer briga com taxista, a gente não quer briga com categoria alguma. A gente só não aceita ser legalizado um projeto onde a gente não participou. Aqui dentro, pressão também dos dois lados. O autor do projeto original, o deputado Carlos Zaratini, veio acompanhar a votação e acabou abordado por manifestantes. Nós estamos defendendo os motoristas, exatamente, e o direito de você ganhar dinheiro, porque no sistema atual, quem está ganhando dinheiro é a Uber, que é uma multinacional. Nos corredores, expectativa para ver quem poderia acompanhar a votação em plenário. Cada lado teve direito a 10 vagas nas galerias.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, atribuiu o aumento da pobreza no Brasil à recessão econômica, que aumentou o desemprego, e à alta da inflação, que corroeu os salários. O ministro foi convidado por senadores da oposição para dizer o que o governo está fazendo para evitar que o Brasil volte a integrar o Mapa da Fome, elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Em resposta, Meirelles apresentou números atuais que mostram a recuperação econômica do país. Henrique Meirelles fez um histórico da evolução dos índices econômicos desde o início do atual governo. Segundo ele, desde maio de 2016, quando Michel Temer assumiu a presidência da República, a inflação passou de 9,33% para uma expectativa de 3,1% até o fim deste ano. A taxa Selic passou de 14,25% para 7,5% ao ano. E o Risco Brasil caiu de 328 para 173 pontos. Para o ministro da Fazenda, esse resultado se deve ao ajuste fiscal realizado pelo governo com o apoio de medidas legislativas, como a aprovação da PEC do teto. O Brasil está tendo um desempenho comercial muito forte e um influxo de investimento estrangeiro direto também muito forte. É um momento, de fato, de reversão grande da trajetória da economia brasileira. O ministro da Fazenda esclareceu que já cortou 26% das despesas discricionárias, mas lembrou que é necessário rever também os gastos com as despesas obrigatórias, que hoje alcançam 103% da receita líquida. O ministro foi questionado pelos senadores sobre a necessidade não só de se fazer um ajuste, mas também de se fazer mudanças no regime fiscal e foi cobrado pela formulação de uma reforma tributária. O governo não deu ainda uma sinalização clara nessa direção. A impressão que fica é que o governo não sabe bem em que direção vai caminhar. Falava-se antes naquela reforma no ambiente do ICMS, houve um recuo. Eu entendo que nessa área há dificuldades, inclusive federativas, mas, por exemplo, no ambiente do PIS/COFINS, qual é efetivamente a diretriz? Como é que nós vamos melhorar esse ambiente? Nós preferimos chamar de simplificação tributária. E isso aí, evidentemente, é um trabalho importante que envolve, certamente, já nessa fase inicial, o Congresso, envolve o Executivo e envolve também fiscalistas e especialistas de uma forma geral. Existe uma comissão na Câmara, já que já está tratando desse assunto, e estamos discutindo. Mas é um problema que, de fato, envolve uma definição, uma discussão preliminar muito grande, porque envolve a questão do valor adicionado, o ICM, a questão da tributação de diversos setores, serviços versus indústria, questões de guerra fiscal, etc. O senador Lindbergh Farias, um dos autores do pedido dessa audiência pública, questionou o ministro sobre a possibilidade de o país voltar a fazer parte da lista do Mapa da Fome no mundo, elaborada pela Organização das Nações Unidas e da qual o Brasil não faz mais parte desde 2014. O Brasil piorou diversos índices em função da recessão enorme que nós passamos. Nós tivemos a maior recessão da nossa história, um aumento brutal do desemprego, uma queda da renda e um aumento da inflação ao mesmo tempo. Então, tudo isso, de fato, piora as condições de vida da população, não há dúvida. Esse ajuste fiscal dos senhores só pega esse lado mais fraco. Os senhores estão inviabilizando a aposentadoria rural, porque querem que agora tenha cobrança individual. O trabalhador rural não vai conseguir fazer isso. O resultado vai ser a volta da fome no Nordeste brasileiro. O ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo JF, Ricardo Saldi, ficou em silêncio na CPMI que investiga a delação do grupo chefiado pelos irmãos Batista. Ricardo Saldi está preso preventivamente desde setembro na Papuda, em Brasília. Ele e Joesley Batista omitiram informações importantes na delação premiada que assinaram com a Procuradoria-Geral da República. O depoimento dele à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi autorizado pelo ministro do STF, Edson Fachin. Mas, de início, Saldi adiantou que permaneceria em silêncio e que só poderá falar quando tiver de novo os benefícios da delação premiada
medida, que foi rescindida pelo então procurador-geral Rodrigo Janot. Os parlamentares tentaram convencer o ex-executivo do grupo JIF a mudar de ideia. Eu, inclusive, cheguei a pensar que Vossa Senhoria poderia, inclusive, fazer uma delação desses dois irmãos Batista e, assim, Vossa Senhoria ter aí uma boa redução na sua pena. A gente esvazia esta CPMI, esta comissão, esse plenário. A TV Senado, Rádio Senado, toda a imprensa, fica aqui tão somente os parlamentares. Nessa reunião reservada, Vossa Senhoria propõe responder a alguns questionamentos dos parlamentares? Podemos fazer? Eu acho que a imprensa está fazendo um bom trabalho. A TV Senado, a TV Câmara, pelo contrário. Quanto minhas premissas foram restabelecidas, eu quero falar e muito. Saldi não mudou de posição, mas deputados e senadores fizeram perguntas. O senhor confirma que recebeu uma ameaça do Gedel, que teria gritado num determinado dia: Saldi, eu vou te matar. Houve isso? Eu vou permanecer em silêncio. Na segunda parte da reunião, os parlamentares aprovaram a realização de uma audiência pública para discutir mudanças na lei que regula a delação premiada. Deputados e senadores aprovaram também a convocação do procurador Eduardo Pelela, que foi chefe de gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot. Eduardo havia sido convidado a depor amanhã, mas informou à CPMI que não vai comparecer. Os parlamentares transformaram o convite em convocação como testemunha. Assim, ele é obrigado a vir. A data do depoimento ainda não foi definida. Com o tema A Situação da Pesquisa e da Legislação relacionadas às células-tronco, a Comissão de Direitos Humanos reuniu representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Terapia Celular. E é esse encontro que você vai ver logo mais no programa Em Discussão. Olá! Doenças terríveis e a busca dos cientistas pela cura. Mal de Alzheimer, cardiopatias, câncer do sangue. Como o Brasil atua no campo da terapia celular? Neste momento, a única utilização estabelecida na literatura para a célula-tronco é o transplante de medula óssea. Se eu não posso ter um centro de excelência para produzir célula-tronco, como é que fica a situação para os pacientes? A gente está engatinhando nessa área, é uma tecnologia portadora do futuro. É isso. Os estudos brasileiros com células-tronco e o alerta, menos marketing e mais investimento e pesquisa. Te espero daqui a pouco no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento, que recebe hoje a senadora Ana Amélia. Ela conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a regulamentação dos serviços de transporte de passageiros com aplicativos como Uber e Cabify. O Argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. Não perca! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.